Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Amém? Nós vamos ficar até aqui na leitura da palavra de Deus. A cura deste mendigo aleijado fez a multidão se juntar aos 3 personagens da história: Pedro, João e ao homem aleijado. João, Pedro e agora o não mais manco, e agora o não mais aleijado, o não mais com dificuldade de andar, o não mais com um grave problema da vida, mas agora saltitante, alegre e cheio de louvor a Deus em seus lábios. Eles 3 foram espremidos pela multidão, cheia de assombro pelo milagre que haviam acabado de presenciar. Pelas palavras registradas no versículo 11, aquela multidão possivelmente estava acusando Pedro e João de terem curado aquele homem por algum poder que pudesse existir em Pedro, em João, que pudesse ter sido pela piedade que Pedro e João tivessem tido daquele homem. Mas Pedro e João, aqui no texto bíblico, fazem o que todo pecador consciente de quem é deve fazer quando há uma discussão ou quando há um assombro por conta
de um extraordinário, por conta de um milagre que acontece e que nós temos o privilégio de presenciar. Pedro e João glorificam ao Senhor. Pedro aponta para Jesus, acredita a Jesus, acredita ao poder de Jesus, ao nome de Jesus, acredita a fé que aquele homem aleijado tinha no poder de Jesus, para que então aquele milagre da cura pudesse haver ocorrido ali. Ao passo que, ao fazer isso, quando Pedro diz, não fui eu, não foi o amor que há em mim, não foi a minha piedade, mas foi o poder de Jesus que curou esse homem, ao mesmo ponto que ele aponta para Jesus e glorifica a Jesus, ele expõe a ignorância da mesma multidão que estava ali perplexa pelo que estava acontecendo, mas que tempos atrás, mas que anos atrás, mas que momentos atrás havia negado Jesus, havia trocado Jesus por Barrabás. Vocês negaram o autor da vida, vocês mataram o autor da vida, mas o autor da vida está vivo. O autor da vida ressuscitou, está à destra do Pai, operando milagres, ainda nesse tempo. Ainda nesse tempo. O Antigo Testamento, ele traz a ideia e traz versículos dizendo que havia pecados intencionais, pecados deliberados e pecados cometidos por ignorância. Pedro faz aqui a menção, vocês fizeram isso por ignorância, vocês e seus líderes mataram Jesus por ignorância, vocês e seus líderes mataram Jesus por ignorância. E pecados intencionais, o Antigo Testamento vai dizer, que são aqueles pecados que são pesados, que são raciocinados, pesados nesse sentido, de serem raciocinados, de lentamente serem concebidos por nós, naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá no Novo Testamento também, que primeiro você vê, depois você permite que aquilo fique no seu coração, até que de fato possa acontecer o pecado consumado. Esse é o pecado intencional, é um pecado que é pensado, que é lentamente projetado e cometido em ações ou cometidos apenas na sua mente. Porque Jesus vem e aperta mais a nossa vida, dizendo que mesmo aquilo que nós não de fato fazemos, mas já pensamos, já é um pecado consumado. E aí Números 15, 30 e 31 vai dizer que para esse tipo de pecado, para esse pecado cometido dessa forma, a solução era o extermínio das pessoas. A pessoa deveria ser eliminada do seu povo, ao passo que os pecados cometidos por ignorância, admite-se a chance de arrependimento, da busca pelo perdão de Deus. Há uma nova chance para aqueles que pecam por ignorância. A ignorância não vai remover a culpa do pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado faz separação da sua vida com o Senhor, mas a Bíblia vai trazer que este pecado por ignorância, ele atenua as circunstâncias, dando àquele que assim comete a chance do arrependimento, a forma de se tratar. Jesus vai orar lá em Lucas capítulo 23, no versículo 34, Jesus diz, perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. No momento da crucificação, Jesus reconhece que aqueles que assim estavam fazendo, faziam isso por ignorância. E Jesus ora dessa forma, Jesus declara isso para Deus, Jesus pede isso para Deus, e Deus responde à oração de Jesus, mandando o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que foi derramado sobre toda a terra, sobre toda a carne, sobre toda a língua, sobre todo o coração que deposita a sua confiança em Jesus. O Espírito Santo é a resposta de Deus à nossa ignorância que nos leva a pecar. De maneira que Deus providenciou, através do Espírito Santo, não o julgamento para você,
Mas Deus providenciou através do Espírito Santo a chance de você se arrepender, a chance de você, na sua ignorância, ser convencido pelo Espírito Santo que ignorantemente, por falta de ciência, por falta de conhecimento, tem pecado. O arrependimento é uma dádiva de Deus. Atos 11, 28 fala disso, que o arrependimento é uma dádiva, é um presente que Deus deu à humanidade. Mas também o arrependimento é uma resposta do coração do homem ao convencimento do pecado que o Espírito Santo de Deus está trazendo. É uma dádiva, é um presente que Deus deu à humanidade, mas você tem ouvido a voz de Deus, você tem ouvido ao Espírito Santo de Deus, e o arrependimento será uma resposta sua àquilo que você tem ouvido. Alguns têm dito sim, eu me arrependo e vou seguir o seu caminho. Outros têm inventado um monte de desculpas para não obedecer e viver o arrependimento que Deus quer de todo ser humano, de todo ser que tem fôlego possa existir. Para que o milagre do arrependimento possa acontecer em sua vida, você precisa entender que arrependimento é mais do que lamento. Entenda isso. Entenda que se arrepender é mais do que lamentar por uma situação que você está vivendo. O lamento pode vir a fazer parte do arrependimento, não necessariamente vai fazer parte, mas o arrependimento bíblico, o arrependimento cristão, é aquele que é suficiente para você se afastar daquilo que o faz sentir e pensar de maneira a arrepender-se do que você está fazendo, vivendo ou cometendo. O lamento e o remorso passam, e o desejo, a tentação, o ímpeto por aquele comportamento, o ímpeto por aquele caminho retornam. Você fez algo, viveu algo, cometeu algo, e você teve ali um remorso, um lamento, um arrependimento que teve lamento e teve remorso. Mas a mesma situação que fez você cair naquele pecado vai voltar. A tentação irá voltar. O desejo irá voltar. Se for um vício, não só a oração será necessária para vencer o vício. E você vai precisar lidar de novo com esta situação. O arrependido vai dizer não, porque verá o cenário todo pintado à sua frente, sabe? Quando a situação começar a acontecer, a pessoa o Espírito Santo vai ver o que aconteceu, o Espírito Santo vai trazer à memória o que aconteceu, você vai ver o que aconteceu e você dirá, não, eu já me arrependi desta situação, eu vou seguir o meu caminho, eu vou seguir a minha direção. Arrependimento não é se punir para provar a sinceridade do que sente. Já viveu uma situação assim, onde a pessoa talvez tenha derramado ali lágrimas de crocodilo, fez uma cena tremenda. As pessoas públicas fazem isso, não é verdade? A assessoria de imprensa deles vão lá, grava o vídeo assim, grava o vídeo dessa forma, fala essas palavras, não usa maquiagem, vai com uma expressão bem assim e tal. E aí a pessoa pública, ela vai ali, diante do público, tentando limpar a sua imagem, tentando limpar a sua barra. E talvez alguns acreditem naquilo que está sendo dito. Mas o arrependimento bíblico ou a prova do arrependimento não é o choro. A prova do arrependimento não são palavras ditas naquele momento. Diga a verdade ali, peça desculpa de verdade. Não vem com esse negócio assim, se eu errei, não. Você errou, pede desculpa. Me desculpe.
Me perdoe, esse negócio, se eu errei, é porque você não reconheceu que errou. Porque o que vai provar o seu arrependimento é a obediência, é a mudança de vida, é um novo comportamento, de maneira que nem mais se lembrarão daquele passado, nem mais se lembrarão do que aconteceu, porque o que marcará será o que você está fazendo, e não o que você fez em um tempo passado. Arrependimento não era uma novidade para Jesus, arrependimento não era uma novidade para os judeus. Essa mensagem era pregada o tempo inteiro por Jesus, era pregada o tempo inteiro por João. E a igreja de hoje precisa pregar a mensagem do arrependimento. É preciso uma mudança, o arrependimento em você, em 3 temas centrais, que vão falar sobre arrependimento. É preciso uma mudança em relação ao arrependimento sobre você, sobre o que você pensa sobre você, sobre a sua opinião sobre você mesmo. Você peca porque a sua natureza, ela é pecaminosa. Você não é alguém bonzinho que em alguns momentos erra. A sua natureza é má e o que a sua natureza mais sabe fazer é errar. Esses monstros que aparecem aí na sua mente, esses demônios que você tem lutado contra aí na sua mente, que aparecem, e que às vezes faz você ter a sabedoria de não dizer para as pessoas o que você pensa delas, e continue assim, você vai evitar muitos problemas na vida. Alguns você não consegue, você fala mesmo. E outros pensamentos desses, que não estão nesse campo de algo que pensamos sobre os outros, que você pensa sobre os outros, mas que faz você fazer o que você faz. Não caia nessa mentira que foi do nada que você fez alguma coisa. Está tudo dentro de você, está tudo dentro do seu coração, está tudo dentro da sua mente, está tudo dentro das crenças que você tem da vida, e por isso você faz o que você faz. Mesmo que tenha sido um ímpeto que fez você cometer o que você cometeu. Mas para que essa balança se equilibre em você, sobre você, sabendo que você não é bonzinho, que você é pecador, somente uma vida entregue a Jesus, o controle da vida entregue a Jesus todos os dias, e uma vida de submissão à palavra de Deus, fará você capaz de, olhando sempre para o Senhor, de contemplando sempre a beleza do Senhor, honrando a morada do Espírito Santo em você, fará você alguém mais capaz de pecar menos, de errar menos. Mas você também precisa mudar a concepção que você tem do que é pecado. Você não vai deixar de pecar. Não há essa possibilidade para ninguém deixar de pecar. Mas uma nova criatura em Cristo Jesus não pode ser escrava do pecado. Uma nova criatura em Cristo Jesus não pode estar preso a algum pecado na sua vida. E eu queria te dizer nessa noite que as justificativas que você tem dado em relação ao pecado ou aos pecados da sua vida tem impedido você de enxergar o quanto você está escravo de alguns pecados. Preste atenção nisso. As justificativas que você usa para o pecado que você comete, para a situação que está te aprisionando, ela está te impedindo de enxergar o problema maior que você tem.
Essas questões podem ser verdadeiras e justas, das justificativas que você dá, mas elas estão impedindo você de enxergar que o seu problema maior é o pecado. O seu problema não é o seu cônjuge. O seu problema não são os seus filhos. O seu problema não é a política do país Brasil, ou a política americana, ou a política mundial. Não. Essas coisas do âmbito da família afetam bastante, diariamente. As outras afetam também, diariamente, mas de uma forma mais indireta. Mas elas não são o seu problema maior. O seu problema maior é e vai continuar sendo sempre o pecado. Até mesmo o pecado que faz você não enxergar que essas situações, algumas não estão no controle, você não está no controle delas. Eu acho que nenhuma delas. Você não está no controle da vida do seu cônjuge, você não está no controle da vida dos seus filhos, você não está no controle da política do país, você não está no controle da política americana, você não está no controle da política mundial. Você está no controle com o Senhor da sua vida. E você não pode permitir que essas coisas, você não pode continuar permitindo que essas coisas sejam um empecilho para você viver uma vida plena em Cristo Jesus. Você precisa mudar a sua concepção sobre o que é pecado. Mas também precisa mudar a sua concepção, precisa se arrepender na sua concepção sobre o que é Jesus, sobre quem é Jesus. Sabe o texto de Mateus 4, onde Jesus é levado para a tentação no deserto por Deus, para ser tentado pelo diabo? Ali há 3 princípios essenciais sobre a vida de Jesus, sobre quem é Jesus e aquilo que você pode esperar de Jesus. O primeiro deles é que Jesus não é apenas aquele que te sustenta, e Ele é isso sim, Ele é aquele que te sustenta do ponto de vista material. Mas Ele não é apenas isso, Ele é o que te sustenta do ponto de vista espiritual. Nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus te dá o sustento, Jesus te dá mais do que você precisa, mas o que você mais precisa de Jesus não é disso. São das palavras que saem de Jesus para direcionar a sua vida. Um segundo princípio nesse texto: não ponha o Senhor à prova. Não ponha à prova o Senhor com os seus caprichos, com as suas vontades, com os seus desejos. Jesus não tem compromisso com isso, mas Jesus tem compromisso com a vontade de Deus. Quando o diabo diz para Jesus: jogue-se desse precipício e dê aos seus anjos ordens para que eles possam te pegar, o diabo estava dizendo: realize os caprichos da sua vida, realize as vontades que você tem, faça a prova de todas as coisas que vier à sua cabeça. Mas Deus não tem compromisso, Jesus não tem compromisso com os seus desejos, com os seus caprichos e com a sua vontade. Deus tem compromisso com a vontade de Deus. E a terceira coisa, ou o terceiro princípio desse texto de Mateus 4, sobre a concepção de quem é Jesus: só Deus é digno de ser adorado. Nada dessa terra pode ser comparado ao Senhor. Os reinos deste mundo passarão, a sua vida passará, você passará, os seus feitos passarão, as suas vergonhas passarão, mas Deus continuará assentado no alto e sublime trono. Não como um Deus que está distante, governando e reinando um povo, uma nação ao qual Ele não se relaciona, mas como um Deus que ama a todos e se compadece de todos, e por isso providenciou Jesus para a sua salvação e o Espírito Santo para a sua companhia diária. Você precisa se arrepender sobre quem você é, sobre o que o pecado é, sobre quem Jesus é,
para que você possa viver o milagre do arrependimento em sua vida. Mas também, para que o milagre do arrependimento aconteça em sua vida, entenda que conversão é mudança de direção. É necessário mudar de vida. É necessário andar para um outro caminho. Se você se arrependeu sobre quem você é, sobre o que o pecado é, sobre quem Jesus é, se o seu entendimento mudou, se a sua mente mudou, se o seu coração mudou, se os objetivos da sua vida foram transformados, então agora é necessário viver de acordo com esse novo coração, com esse novo entendimento, com essa transformação que aconteceu na sua vida. Preste atenção, o arrependimento não é o fim. O arrependimento é só o começo de uma nova vida. O arrependimento é só o começo de algo novo na sua vida. E exercitar é uma palavra que está no texto. Ela tem sinônimos muito legais. Exercitar tem o sinônimo de professar, sinônimo de seguir, de exercer, de praticar, de adestrar, de aperfeiçoar, apurar, estudar, habilitar, melhorar. Você já está cansado de sinônimo, mas tem mais: treinar, cultivar, consagrar-se, dedicar-se, devotar-se, desenvolver-se, manifestar. Vários sinônimos aqui, para você entender que a sua fé, ela precisa ser exercitada. Esse novo que se descortinou na sua vida, sobre você, sobre o pecado e sobre Jesus, agora ele precisa ser exercitado, agora ele precisa ser praticado. Não é sobre apenas vir aqui, mas é sobre uma vida que segue essa direção do entendimento que você agora tem. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que te trouxe até aqui, te trouxe até aqui. Mas o que vai te levar até o futuro é o que você está ouvindo hoje. É o que você está recebendo da parte de Deus hoje. É o entendimento que Deus está te dando hoje sobre aquilo que você precisa viver. Existe a possibilidade de chegar a São Paulo de carro, movendo-se na direção do Rio de Janeiro? Há esta possibilidade. Talvez algum engraçadinho está aí conjecturando alguma possibilidade. Quando chegar no Rio, pega um avião. Vocês sempre têm uma solução para tudo. Vocês são nota 10. Antigamente se olhava no mapa e os casais ficavam brigando, olhando no mapa. Hoje olha-se no GPS e os casais continuam brigando por causa da internet. A internet que falhou, não é o coração nosso que não consegue nem ter paciência para esperar um negócio. Antigamente se fazia assim, ia no mapa, hoje se vai no GPS, porque os caminhos são desconhecidos. Talvez quem faça esse caminho com frequência nem precise utilizar, mas aqueles que não fazem precisam utilizar um auxílio. E a nossa fé em Jesus, e a fé em Jesus, será para você o auxílio para todas as situações da vida. Nenhuma situação que você vai viver amanhã é igual a uma situação que você viveu anteriormente. Pode haver aspectos parecidos, mas se olhar bem direitinho, tem muita coisa diferente acontecendo. E é por isso que a fé, ela precisa ser exercitada, é por isso que a fé, ela precisa ser praticada. Não é como fazer uma receita de bolo que já se conhece, mas é como, diante daquilo que está exposto, exercitar a fé para dar a resposta adequada àquilo que está
se pondo diante de você. O homem aleijado, coxo, recebeu esse grande milagre porque ele tinha fé. Ele recebeu porque ele tinha fé. Ele ficou feliz, louvando a Deus em todo o tempo, e ele decidiu se apegar a João e a Pedro. Olha que sabedoria! Esses homens foram os responsáveis por aquilo que aconteceu na minha vida. Eu vou colar neles, eu vou ficar juntinho deles aqui, eu não vou deixar de ficar perto desses homens de jeito nenhum. E continuou ali, louvando, adorando e cantando ao Senhor. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você que essa história está registrada na Bíblia para mostrar que você é como o homem coxo de nascença. Preste atenção nisso. Essa história está na Bíblia para mostrar que você é como esse homem aqui, coxo de nascença. Você também nasceu sem poder andar de maneira agradável a Deus por conta da sua natureza pecaminosa. Você é igualzinho a ele, eu também. Você também nasceu e é pobre espiritualmente. A sua pobreza espiritual, a minha pobreza espiritual, reside no fato de que os nossos pecados não podem ser pagos por nós mesmos. É uma pobreza irreversível do ponto de vista daquilo que nós podemos fazer. Mas uma pobreza que foi revertida pelo poder de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. E assim como esse homem, você também vivia ou vive fora do templo. Olha que situação que esse homem vivia. Todos os dias ele era pego por alguém, levado até a porta do templo, e ele ficava ali com a necessidade dele satisfeita de dinheiro, porque ele estava no lugar perfeito para ter dinheiro. Ele era um mendigo na porta do templo. Na religião judaica era incentivado que se desse esmola para os mendigos. Então ele estava ali pertinho, ele estava ali com aquela sensação de que as suas necessidades estavam satisfeitas, de que mesmo com a sua questão física ele era um bom homem e tudo estava seguindo na sua vida. Mas esse homem, ele foi curado totalmente pela graça de Deus, ele foi curado imediatamente pela graça de Deus e com provas irrefutáveis do milagre que Deus operou na vida dele. Mesmo que as pessoas pudessem questionar o que aconteceu com ele, ele bateria no peito e ele diria: eu sei o que me aconteceu, eu sei da forma que eu vivia e o milagre que Jesus operou em minha vida. A multidão ficou surpresa de ver o milagre. E as palavras arrependei-vos e convertei-vos não foram ditas para o homem coxo, porque o homem coxo, ele foi vivendo e ele recebeu o milagre. E a multidão conhecia o que o homem coxo não conhecia. A multidão sabia o que o homem coxo não sabia. Mas quando foi dito para aquele homem: levante e ande, aquele homem imediatamente obedeceu às palavras que foram ditas na sua direção. Isso é fé. Aquele homem teve fé, aquela multidão teve incredulidade. E a incredulidade foi dito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os seus pecados e venham da parte de Deus tempos de refrigério para a sua vida. Não crer no poder de Deus é pecado. Não se alegrar com o poder de Deus é pecado. Você precisa ser e se reconhecer no homem coxo de nascença. Esta fé de obedecer às palavras do Senhor e se alegrar
com elas e se alegrar com o Senhor, se alegrar com o que o Senhor quer fazer na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero, pela palavra do Senhor, te chamar a tomar uma decisão nessa noite. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Eu não sei o que está na sua mente. Mas eu sei que Deus te chamou nessa noite aqui para um arrependimento na sua vida. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você que quer dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, eu estou me arrependendo disso. Eu estou me arrependendo daquilo. Eu estou me arrependendo de quem eu era, do que eu pensava sobre mim. Eu estou me arrependendo do que eu pensava sobre o que era o pecado. Eu estou me arrependendo do que eu pensava sobre quem era Jesus. Eu estou me arrependendo de não me alegrar com os milagres do Senhor. Eu estou me arrependendo de não me alegrar com a casa do Senhor. Eu estou me arrependendo de vir para a casa do Senhor e só ficar conversando, só ficar no celular e de ficar rindo. A gente está aqui pregando, a gente vê, né, as pessoas rindo e brincando assim, como se estivesse lá no Maracanã, 4 horas da tarde, comemorando o gol do Flamengo. Essa é uma boa coisa para você se arrepender também. Está perdendo seu tempo aqui. Mas é a resposta dura do coração do homem ao Espírito Santo de Deus. É a dádiva de Deus o arrependimento, mas a resposta do coração é a resposta do homem. Alguém que dentre tantas essas orações quer fazer essa oração, fica de pé no seu lugar. Eu vou orar com você, vou orar por você. Não vou te chamar aqui à frente, não vou fazer uma entrevista, não vou botar seu nome no telão da igreja, mas eu quero orar por você que está dando hoje uma resposta à palavra do Senhor, que está dando hoje uma resposta ao Espírito Santo de Deus diante daquilo que você ouviu. Há algumas pessoas já de pé. Se você deseja orar assim, fica de pé no seu lugar. Essa resposta não é a mim, essa resposta não é a Primeira Igreja Batista do Retiro, essa resposta é ao Senhor. Deveríamos ter uma multidão de coxos se alegrando e louvando ao Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama, Pai, esse batismo, Senhor, de alegria com o Teu poder. Derrama, Pai, esse batismo, ó Deus, de alegria com a Tua presença, ó Pai. Revela, Senhor, a cada um, ó Deus, a condição de coxo diante do Senhor. E quebra, Senhor, esse coração de multidão. Quebra, Deus, esse coração de assombro pelos milagres do Senhor, ó Pai. Só o Senhor que pode fazer. Ó Deus amado, nós te amamos, nós te adoramos. Há alguns aqui de pé, Senhor, dizendo para o Senhor algo tão profundo, tão especial, ó Deus. É o dia de uma mudança transformadora. É o dia, ó Pai amado, de algo poderoso que o Senhor está fazendo, ó Pai. Que a gente se junte a eles como os coxos alegres pela revelação do Senhor. Aqueles que estão nessa noite, ó Pai, entregando a vida deles para o Senhor verdadeiramente. Nos dá, ó Deus, o privilégio de como igreja tomar conhecimento, Pai, e caminhar com eles como uma nova família espiritual. Assim nós oramos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.